Olá, começa agora a primeira edição da TV Urbanitários de 2019, um programa de entrevistas para falar sobre privatização, direito dos trabalhadores, setor elétrico, cultura e muito mais. Hoje vamos receber a deputada federal Érica Cocai, do PTDF. Seja bem-vinda, deputada. Deputada, recentemente, a gente viu aí um crime da privatização, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que era uma empresa estatal e que foi entregue à iniciativa privada, né? Qual que é a sua avaliação sobre esse acontecimento? A gente pode afirmar que o que ocorreu em Mariana em 2015 e o que ocorreu agora em Brumadinho é resultado da privatização? Eu creio que sim, porque nós nunca tivemos desastres dessa natureza quando tínhamos a Vale estatal, porque havia um controle maior do próprio Estado. O que nós estamos vendo é não apenas o desrespeito da iniciativa privada, onde o lucro ele está acima de qualquer outra coisa, está acima da vida, acima das diversas formas de vida, acima dos seres humanos. Mas também não é só isso, é porque esta bancada da mineração no Congresso Nacional, ela vem sendo sustentada pelas mineradoras, particularmente pela Vale. Então, nós tivemos recentemente um grupo para discutir o novo Código de Mineração e ali o que nós constatamos é que os parlamentares que faziam parte desta comissão, que estava discutindo o novo Código de Mineração, 85% deles tinham tido suas campanhas financiadas, à época ainda havia o financiamento empresarial, financiado por mineradoras. Então, portanto, existe o tentáculo da mineradora, da mineração privada dentro do parlamento. E, ao mesmo tempo, nós tivemos esse mar de lama, um mar de lama, eu diria, literal e também metafórico. Quando você vê o rompimento da barragem, quando você vê a que ponto o lucro ele foi corroendo qualquer tipo de segurança no trabalho, quando se vê o centro administrativo, o próprio refeitório da empresa em uma situação, em um local de tanta vulnerabilidade, você simplesmente tem uma constatação com muita dor, de que a vida não vale nada para esses que só têm na sua frente o objetivo de lucrar. E nós estamos vencendo isso. O que se vê todos os dias é o governo dizendo que é preciso atender ao mercado. Todos os dias nos jornais você vê, o mercado está satisfeito, o mercado não está satisfeito, o mercado está apreensivo, o mercado está ansioso. É como se o mercado fosse o único fator a ser considerado no nosso país. Então, veja, aí se vai, entregue às nossas empresas públicas. A Vale inclusive, lembro que à época, quando ela foi privatizada, havia muita dificuldade de investimento do capital internacional. E o governo forçou os fundos de pensão a comprar as ações da Vale. Quando as ações derreteram no minério de ferro, quando se derreteu o valor do minério de ferro em nível internacional, os fundos de pensão também sofreram com isso, porque foram obrigados a comprar as ações da Vale para possibilitar a privatização e, ao mesmo tempo, a terem essas ações por 20 anos sem qualquer condição de poder se desfazer dela durante esse período. E agora, em 2017, o que é que nós vimos? Os fundos de pensão, eles abriram mão da possibilidade de ter um controle maior sobre a própria Vale. Então, o Estado, tanto no que diz respeito à sua participação direta, porque a Vale foi privatizada, lembro que à época uma pessoa que tinha muita influência no governo Fernando Henrique, ela dizia, nós estamos no limite da nossa responsabilidade para poder viabilizar a privatização da Vale. E a Vale deixa muitas feridas, né? Não apenas essas mortes, que podem chegar a 400, 500 mortes em Brumadinho, mas as mortes das pessoas, mas também a de devastação que houve. É como se o Brasil pudesse conviver
com uma lama, e uma lama que sai do Palácio Planalto também. Aí uma lama metafórica. É como se eu muitas vezes, olhando o rompimento da barragem, eu faço uma associação também com o rompimento do Estado Democrático de Direito que nós estamos vivenciando no Brasil. É como se a democracia, tivesse contido as forças fascistas, as forças que querem entregar o país em uma bandeja, uma democracia ainda em construção, inacabada, e de repente ela fosse rompida e nós estivéssemos vivenciando isso, que é um governo sem qualquer tipo de compromisso com a própria população. Então, portanto, quem chora, a gente chora todos os dias. A gente chora todos os dias as pessoas que morreram na Vale, porque podiam estar vivas hoje. Podiam estar vivas se houvesse o mínimo de responsabilidade. E óbvio que esse desprezo com a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, esse desprezo com a preservação da natureza que a gente viu no rompimento da barragem, ele foi muito estimulado por um governo que diz que tem uma ideologia climática. Ou seja, o ministro das Relações Exteriores disse que há uma cultura marxista, um marxismo cultural e uma ideologia climática que o Brasil precisa romper com ela. Já inventaram a ideologia de gênero. Agora querem inventar uma ideologia climática para dizer que toda tentativa de preservação da natureza tem o objetivo de doutrinar ideologicamente e de impor o marxismo. E este governo estava defendendo a flexibilização das licenças ambientais. Estava defendendo flexibilizar. Ainda defende, de certa forma, envergonhada, porque Brumadinho ele foi varrendo tudo isso. Esse discurso de que era preciso flexibilizar. Eu sei que os sindicatos humanitários aqui do Distrito Federal também, as estruturas, a federação, enfim, tem uma relação muito grande com o movimento dos atingidos por barragem, porque nós também vivenciamos isso no setor elétrico, o desrespeito com os povos originários em grande medida, com a própria natureza. Isso precisa ser respondido pela sociedade, pelo Estado, através do rigor no cumprimento de uma legislação socioambiental. Socioambiental, quando digo, é para preservar o meio ambiente, mas para preservar também a sociedade na sua condição humana, porque muitas vezes a relação, o meio ambiente, ele é um direito humano, um meio ambiente saudável, e um direito muito generoso, porque nós cuidamos da terra para que os que ainda vão chegar. Eu lembro muito da fala de um indígena, que ele dizia: vocês não conseguem entender, a gente não é dono da terra, a gente está só cuidando dela para quem ainda vai chegar. É como se a gente tivesse tomado emprestado a terra, que não nos pertence, para cuidar dela. Então, portanto, Brumadinho é uma resposta a essa tentativa, aliás, de um ministro que tem envolvimentos na justiça, que tem acusações graves de que, enfim, fraudou uma série de mecanismos legislativos ou de leis, uma série de leis, para poder favorecer alguns grupos anteriormente. Então, portanto, é uma lama que está tentando obstruir os poros da democracia, dos direitos e da soberania nacional. Deputada, com todo esse histórico aí de Brumadinho, de Mariana, que também é muito recente, o Congresso ele tem pautado a privatização de centenas de estatais, assim, entre elas a Eletrobras, e que em 2018 foi pauta constante no Congresso durante todo o ano. Como é que fica a situação da Eletrobras agora, com um governo que prioriza a entrega do patrimônio público? É porque não tem projeto de desenvolvimento nacional. Esse governo não tem projeto de desenvolvimento nacional. Então é um governo que está ajoelhado para os interesses do capital financeiro. Então, o Brasil, dominado por um segmento econômico que lucra com a financiarização, o rentismo, ou seja, lucra com rendas. Nós temos mais da metade do orçamento brasileiro completamente tomado pelo pagamento dos serviços e dos juros da própria dívida. Então, ou seja, o setor que domina a economia nacional é o setor que não produz.
É o setor que vive de renda, é o rentismo. Isso significa que, se é este setor, ele não tem nenhuma relação com o mundo do trabalho. Ele não emprega. O rentismo não emprega, o capital financeiro não emprega. Então, portanto, eles lucram com os serviços da dívida, com os papéis, eles lucram com a financiarização da economia. Então, ele não tem relação com o mundo do trabalho. Por isso, um desemprego desta proporção. Um desemprego, ainda considerando o número de trabalhadores na informalidade que cresceu sobremaneira no Brasil, nós temos mais de 12 milhões de desempregados, com mais de um ano de uma reforma trabalhista que invadiu as relações formais, invadiu a dignidade no trabalho e destruiu uma série de direitos. E nós temos mais de 12 milhões de desempregados, porque a financiarização, ela não emprega e ela não produz. Se ela não produz, ela não tem qualquer tipo de compromisso com o fato de que o Brasil tem que ter um mercado interno. Quando você quer um mercado interno, que as pessoas tenham renda, é porque você quer que as pessoas consumam o que é produzido no Brasil. Mas, em verdade, você não tem relação com a produção, não tem preocupação com o desenvolvimento de um mercado interno, com renda para a população brasileira, não tem preocupação com o mundo do trabalho que está apartado dele, não tem qualquer tipo de preocupação com insumos. Nós sabemos que a energia representa um peso muito grande na produção industrial. Se fala em 40% de gasto, enfim, você tem a energia, o petróleo, são insumos importantes para a produção. Mas se você não produz, se o Brasil está dominado pelos que estão apartados da produção, não se tem qualquer tipo de preocupação com isso, nem tampouco com infraestrutura. É com desenvolvimento tecnológico, porque não há produção. É com estradas, porque não há produção. Com portos para escoar uma produção, porque não existe produção. Então nós vamos continuar sufocados pelo rentismo, pelo capital financeiro, por uma taxa de juros que, veja, é quase mais de 200% a taxa de juros de um cartão de crédito. E nós temos, só com os pagamentos dos serviços da dívida, o que você paga em um ano é menor do que o governo irá arrecadar com a venda de todas as suas empresas. Ele tem planos diferenciados. Por exemplo, a Petrobras está sendo corroída por dentro. Uma das maiores riquezas do nosso Brasil. Riqueza. Quando você vê a história da Noruega, por exemplo, a Noruega tinha um IDH, um desenvolvimento humano muito baixo, e descobriu o petróleo. E a partir da descoberta do petróleo, ela alavancou o seu desenvolvimento humano e criou, inclusive, o fundo para que você pudesse, que o petróleo é uma riqueza finita, para que quando o petróleo já não existisse mais, se tivesse uma condição. O Fundo Soberano foi criado também pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A Noruega por volta de trilhões que existem lá. Mas é esta preocupação. E aí se descobre o pré-sal. No governo Lula, se descobriu o pré-sal. Aí diziam, se descobriu, mas não vou poder explorar, porque a Petrobras não tem tecnologia. A Petrobras desenvolveu a maior tecnologia do mundo em prospecção de petróleo em águas profundas. Então, é quem tem condições de explorar o petróleo com o menor custo. Esse petróleo em águas profundas, o pré-sal. E o pré-sal já tem um volume de mais de 50% da produção de petróleo nacional. Então, assim, é uma riqueza. Eu lembro que Dilma, no debate em 2010, nas eleições de 2010, ela dizia: o pré-sal é o passaporte para o futuro. Eles estão entregando pré-sal com isenção de impostos, estão entregando pré-sal com rompimento, inclusive, do conteúdo nacional, porque você não precisa mais utilizar uma cadeia produtiva nacional para a produção de petróleo. Isso está indo, os países podem acionar cadeias produtivas nas suas origens, outros países, para poder fazer isso. E não pagam, inclusive, imposto de importação. Nós estamos vendo isso. Eles estão entregando o pré-sal,
que é o nosso passaporte para o futuro, utilizando essa expressão da Dilma. E o sistema Eletrobras? O sistema Eletrobras se diz respeito à soberania nacional, diz respeito a qualquer país que tenha qualquer projeto de desenvolvimento nacional, não entrega a sua energia. Isso não existe. Veja, vai se vender para quem? Para o Canadá? O Canadá não vende as suas hidrelétricas. Para a China? A China não vende as suas hidrelétricas. Aliás, a grande siderúrgica chinesa, todos os segmentos que são estratégicos para o desenvolvimento da China estão sob controle do Estado. Então, tem uma siderúrgica na China que compra, inclusive, o minério de ferro do próprio Brasil, através da Vale, privatizada, mas que é uma siderúrgica que é estatal, porque é estratégico para o desenvolvimento nacional. Então, China não vende suas empresas, Canadá não vende suas empresas, e nós sabemos que o próprio Estados Unidos tem hidrelétricas que são protegidas pelo próprio Exército. E aqui o que se quer? Ativos de quase 400 bilhões, quer se vender por 12 bilhões. O país não pode permitir isso, porque o que eles querem é destruir todos os instrumentos estratégicos que são fundamentais para que nós possamos ter um país para os brasileiros. Eu fico muito impressionada com o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro. Aliás, é preciso que nós tenhamos clareza que o governo Bolsonaro, quando, na condição de candidato, que Bolsonaro, na condição de candidato, nunca disse que iria acabar com a aposentadoria como quer acabar. Nunca disse que iria entregar as nossas empresas, porque as pesquisas indicam que a maioria da população brasileira é contra a venda das nossas empresas. Ninguém faz isso. Ninguém pega empresas, coloca numa bandeja de prata e doa, porque eles querem doar. E quando a gente fala da Eletrobras, nós estamos falando, primeiro, dos nossos rios. Nossos rios. Os nossos rios, o Rio São Francisco, que é um rio, eu digo, metido a mar, que é um rio quase mar, que é o Rio São Francisco, que tem uma cultura e que tem uma série de utilidades, de ações. O rio diz respeito à produção agrária, diz respeito à condição humana, ao consumo humano, diz respeito à navegação, diz respeito à hidrelétrica, diz respeito a tanta coisa. Ele tem tantos usos, o rio, em benefício da vida. E quando se vende as nossas hidrelétricas, vai se vender os nossos rios juntos. Vai se vender o Rio São Francisco, vai se vender os rios que nós temos hoje, que são rios que produzem uma energia, que é uma energia limpa, que é a energia brasileira. Vai se vender os rios, vai se vender o subsolo. E aí, olha os interesses, inclusive da mineração. Vai se vender o subsolo, vai se vender as matas ciliares, vai se vender o Brasil. E vai se tirar toda a possibilidade de que nós tenhamos um subsídio cruzado. O que significa isso? Tem determinados locais que é difícil ter a energia ali, porque é de fácil acesso, são regiões inóspitas, enfim. Mas a Eletrobras leva. São 42 mil... 72 mil quilômetros de transmissão. 72 mil quilômetros de transmissão. 72 mil quilômetros de transmissão que chega em toda a parte do Brasil. Portanto, a Eletrobras ajuda a diminuir as desigualdades regionais, ajuda a diminuir as desigualdades sociais. Olha o que representa esses 15 milhões, por volta de 15 milhões de brasileiros, mais ou menos isso, que tiveram acesso com luz para todos, à energia. Olha o que significa uma senhora chegar para Lula e dizer: tá vendo a cor do meu rosto? Eu não nasci assim, isso é fuligem de lamparina. Sabe o que eu fiz com a lamparina? Eu joguei fora. E sabe o que é uma senhora apertar e apagar o interruptor, a energia, e apertar e tirar? Aí perguntar: por que você está fazendo isso? Ela diz: porque pela primeira vez na minha vida eu vou ver o rosto do meu filho dormindo. Você acha que uma empresa, porque privatizar a Eletrobras não é só privatizar, é desnacionalizar.
porque pelo peso da Eletrobras na energia brasileira, nós não vamos ter uma empresa nacional que vai comprar a Eletrobras. Ela será entregue aos chineses, canadenses, quem sabe, estadunidenses, mas será entregue para outros países. Agora imagine se a empresa que chega aqui, que compra com a égide do lucro, se ela vai ter a preocupação em levar energia para o povo pobre desse país. O povo deste país, ele não é citado pelo governo. O governo só fala em mercado, só fala em ajuste, só fala em mercado. E está construindo os instrumentos para tentar calar a oposição. Pela primeira vez, eu estou indo para o meu terceiro mandato como deputada federal, meu quinto mandato, que fui 2 vezes deputada distrital. Eu nunca vi na Câmara acontecer o golpe que eles querem impor. Simplesmente, eles querem tirar da oposição, a liderança da oposição. E eles construíram um novo bloco, que não é composto só por partidos de oposição, porque tem o PDT que é de oposição, tem o PCdoB que é de oposição, mas tem outros partidos que são da base de apoio do governo. E o que diz o regimento? A estrutura da minoria e da oposição, ela deve ser determinada pelo maior bloco que seja de oposição. E nós estamos no bloco PSB, Rede, PSOL e PT, que é um bloco de oposição. É o maior bloco de oposição, que tem o maior número de parlamentares. E não vai ficar. Eles não querem que nós fiquemos com aquilo que está previsto no Estatuto, que é a estrutura de oposição, onde você tem assessoria, onde você tem espaços de fala, onde você tem espaços para poder construir a organização da oposição no Congresso. É um golpe. Ou seja, aqueles que achavam que o golpe era só para retirar Dilma do poder e que ele ia ficar ensimesmado, a gente está vendo que ele está esgaçando o tecido dos direitos e que nós estamos e o tecido da democracia. Então está invadindo as estruturas. Alguém imaginava aqui que nós viríamos isso que vimos no Senado? Esse nível de rompimento de rito, de civilidade democrática, cumprimento da lei, onde se teve inclusive uma eleição que 81 senadores provocaram 82 votos. Nós estamos vencendo isso. Isto é o governo Bolsonaro, que conservou a sua pauta econômica oculta durante a eleição e falava de kit gay que não existe, ideologia de gênero que não existe, e tentou manipular um sentimento de ódio provocado pelo próprio medo que a população tem. Foi uma campanha de ódio com inimigos internos. E é bom lembrar que nem uma experiência fascista da humanidade ela pôde existir sem a construção de inimigos internos. Ou seja, os judeus, os comunistas, enfim, sempre se construiu inimigos internos para justificar um ódio. E isso aconteceu e está acontecendo no Brasil também. Por isso, nós vamos ter uma legislatura com muitas expressões de ódio, muitas expressões antidemocráticas. Um autoritarismo que tende a se aprofundar. E nós precisamos resistir. E a gente não resiste sozinho. Né? Deputada, falando dessa nova configuração do Congresso, do Senado, da Câmara, teve uma ampliação das mulheres no poder, só que se manteve muito forte a bancada ruralista, a bancada evangélica e, como a senhora sempre fala, a bancada da bala. Como é que fica essa disputa dentro do governo? Assim, porque está colocado aí, como a senhora falou, tipo, a reforma da Previdência, tem as privatizações e outras pautas aí que estão contra o trabalhador, porque assim, não se fala de povo, né? O governo não fala de povo, o governo só fala de mercado. Eu faço uma comparação com as tragédias gregas, o deus mercado, né? Ele se enfurece, então entreguemos os sacrifícios, os sacrifícios humanos, os sacrifícios da natureza, e vamos entregando para tentar alimentar e acalmar
o Deus mercado. É isso que nós estamos vivenciando. Mas nós estamos, para além da bancada da Bíblia, para além da bancada do boi ou da bancada da bala, que essa bancada do boi que quer ter o direito de invadir as terras indígenas, que quer retirar a homologação, o próprio presidente da República, quando ele tira da FUNAI a possibilidade e a condição de estar homologando as terras indígenas e joga para o Ministério do Meio Ambiente, dirigido pelos ruralistas, ele está dizendo que índio tem que se contentar com cesta básica. É o que ele tem dito. O índio tem que se contentar com cesta básica. O índio... Não, o que nós precisamos é da saúde, cesta básica para o índio, porque o índio, ele quer ser como o branco e tal, tudo mais. Isso é um desrespeito com os povos originários. É um desrespeito com a cultura que faz parte da nossa brasilidade. É um desrespeito com a condição indígena que ela se alimenta do território. Sem território não se consegue manter a condição indígena. Então nós estamos vendo isso. Mas para além disso, tem uma bancada do ódio agora. Então, além da bancada da bala, além da bancada da Bíblia, além da bancada do boi, nós temos a bancada do ódio, que é um grupo de parlamentares que foram eleitos pelo ódio. Pelo ódio ao PT, pelo ódio à esquerda, pelo ódio às feministas, pelo ódio a quem luta, a população LGBT, é o ódio que alimenta. Quando se diz cresceu o número de mulheres, cresceu o número de mulheres. Nós saímos de pouco menos de 10% para 15% das mulheres. Agora tem razão Simone de Beauvoir. Não basta ser mulher. É preciso agir como mulher e é preciso ter compromisso com a pauta de equidade de gênero. Nós temos mulheres que vão querer se apropriar não só das estruturas de mulheres, da Secretaria de Mulheres, da coordenação da bancada, eles querem tomar conta para lutar contra os direitos das mulheres, contra a igualdade de direitos, mas eles querem também se apropriar da Comissão de Direitos Humanos. Está nos jornais hoje. Uma das prioridades dele é ter a Comissão de Direitos Humanos, que é você sequestra a Comissão de Direitos Humanos para calar a luta pelos direitos humanos e para romper o que seria a função precípua dessa comissão. Uma comissão de defesa dos direitos humanos e das minorias, elas servem para defender os direitos humanos, que são universais, interrelacionados, e os direitos das minorias, que para assegurar a democracia. Democracia não se assegura só com o direito da maioria. Se você não assegura e não permite que as minorias possam ter liberdade de fala, liberdade de pensamento, liberdade de ação, você não tem uma democracia. Não é porque a maioria da população é cristã que você não pode não, que você tem que eliminar a possibilidade de pessoas que não são cristãs de viver a sua cidadania. Então, portanto, eles querem se apropriar da Comissão de Direitos Humanos, das estruturas de mulheres. Então, nós vamos ter uma bancada do ódio que não tem projeto. É um pouco o que é o governo Bolsonaro. Ele não se elegeu. Alguém me diz aqui qual é a proposta de Bolsonaro para o país? O que ele discutiu durante a campanha? Nada. Apenas pregou o ódio. O ódio. Qual era o símbolo da sua campanha? A expressão é transformar as mãos em uma arma. Então, portanto, para além das bancadas que foram alimentadas e fortalecidas nesse processo em uma eleição com muito fake news, uma eleição com muitos crimes eleitorais, uma eleição onde os palanques são palanques de ódio, palanques de medo, de construção de medo, nós vamos ter essa bancada do ódio que vai tentar impedir que nós tenhamos uma democracia. E, ao mesmo tempo, um governo que se elegeu dizendo que iria acabar com a corrupção, e tem os escândalos que atingem o governo, que chegam dentro do governo através dos assessores do filho do governador. E o que me estranha em tudo isso é que nós vemos hoje o senhor Sérgio Moro dizer que vai estabelecer e lançar um plano contra o crime, mas se cala frente a um crime que é o resguardo, o apoio a milícias, o envolvimento de milícias com o clã do Bolsonaro.
e, ao mesmo tempo, todas as irregularidades que nós estamos vendo, todos os crimes nós estamos vendo com utilização de contas que chegam a um montante de, dizem, 7 milhões por um assessor do filho do presidente da República. O senhor Sérgio Moro está muito calado com relação a isso. Desculpa interromper, né? Nosso tempo já terminou. Obrigada pela participação na TV Urbanitários. Toda sexta-feira uma nova entrevista. Nos acompanhe pelas redes sociais e até mais. E vamos resistir. Vamos resistir.